Jean-Jacques Rousseau foi uma espécie de avô para todos os revolucionários modernos. Suas ideias foram a base teórica de várias revoluções. Ele plantou a semente que daria frutos um século depois, com Karl Marx. Sua obra mais famosa e influente, O Contrato Social, que foi essencial para promover as ideias de liberdade e igualdade como direitos humanos fundamentais. Trechos desse texto, inclusive, eram declamados por Marat, um dos líderes da Revolução Francesa, nos comícios populares que inflamavam o movimento. O livro foi um marco para o Iluminismo, corrente filosófica que se espalhou por toda a Europa no século XVIII. Esse trabalho começa com uma frase que ficou eternizada na intelectualidade mundial. O homem nasceu livre, mas está em toda parte acorrentado. Aliás, são várias as contribuições de Rousseau, inclusive na escrita da inovadora enciclopédia de Diderot e d'Alembert. Sua obra Emílio é considerada um marco, porque foi pioneira ao pensar no problema da educação. Rousseau é chamado pelos estudiosos da área como o pai da pedagogia moderna. É considerado também pioneiro na antropologia com a obra Ensaio sobre a Origem das Línguas. Foi escritor romancista e um dos mais importantes filósofos da história. Goethe chegou a afirmar: com Voltaire é um mundo antigo que acaba. Com Rousseau é um mundo novo que começa. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. O Jean-Jacques Rousseau, e há outros que repetiram a ideia dele, como o Kropotkin depois, ele pensa que o ser humano ele é de nascença mais dotado de características positivas do que de negativas, e que é a sociedade que o corrompe em direção a comportamentos não pró-sociais ou antissociais, como a violência. A alternativa a ele é o Thomas Hobbes, né, que pensa que o ser humano tem de nascença já algumas tendências não tão boas, e que a sociedade tem esse papel de civilizá-lo. The noble savages also come under attack from studies of mind, brain, and behavior. Behavioral genetics has shown that among the traits that are heritable are antagonism, unconscientiousness, tendencies towards violent crime and psychopathy. Neuroscience has identified brain mechanisms among primates that are associated with aggression. Evolutionary psychology and anthropology have underscored the ubiquity of conflict in human societies, just as we see elsewhere in the animal kingdom. Rousseau nasceu em Genebra, na Suíça, em 1712. E sua mãe faleceu logo após o seu nascimento. Em sua autobiografia, As Confissões, publicada somente após a sua morte, descreve um pouco da sua dor. Abre aspas. Meu nascimento custou a vida de minha mãe e foi a primeira de minhas infelicidades. Não soube como meu pai suportou essa perda, mas sei que jamais se consolou. Julgava revê-la em mim, sem poder esquecer-se de que eu lhe a tinha tirado. Nunca me abraçou sem que eu sentisse em seus suspiros, em seus abraços convulsivos, que um amargo pesar mesclava-se às suas carícias. Fecha aspas. Rousseau foi, então, criado pelo pai, Isaac Rousseau, um relojoeiro. Era uma criança frágil e cheia de problemas.
sofria de nefrite, um tipo de inflamação nos rins. Em outra passagem das suas Confissões, fala sobre isso. Abre aspas. Nasci quase morto. Poucas esperanças tinham de me salvar. Trazia comigo o germe de uma enfermidade que os anos pioraram e que agora não me dá descanso, senão para deixar-me com maior crueldade sofrer de outro modo. Fecha aspas. Suas relações amorosas também foram expostas na obra. Conta detalhadamente sua estranha relação com François-Louis de Warrens, a quem chamava de maman, que em francês quer dizer mamãe. De certa forma, foi quem preencheu o vazio deixado pela sua mãe natural. Numa confusão de paixões sexuais e de amor materno de difícil distinção. Foi François-Louis quem sustentou financeiramente o jovem filósofo durante longos anos de vida. Ela era uma nobre baronesa, 13 anos mais velha, e foi amante e mentora de Rousseau por mais de 10 anos. Revela também como, após abandonar François-Louis e se mudar para Paris, se apaixonou por Thérèse Levasseur, uma moça simples e letrada, 9 anos mais jovem que Rousseau, que trabalhava na lavanderia do Hotel Saint-Quentin. Com Thérèse, teve 5 filhos, mas não criou nenhum. Os 5 filhos foram abandonados em um orfanato de Paris. Lembrando que esse foi o mesmo pensador que é considerado o pai da pedagogia moderna, por ter introduzido perspectivas inovadoras quanto ao trato da infância, e que escreveu um tratado educacional que serve de inspiração para a pedagogia até hoje, chamado Emílio, ou da Educação, onde podemos ler, abre aspas, é pelo efeito sensível dos sinais que as crianças aferem seu sentido e não deis a vosso aluno nenhuma espécie de lição verbal. Só da experiência ele as deve receber. Fecha aspas. No texto, ele descreve as melhores maneiras de se criar uma criança para proteger sua boa natureza e impedir que a sociedade a corrompa. Várias características chamam a atenção nas suas confissões, como um certo gosto pela solidão e pelo recolhimento, e um comportamento arrogante que o afastou de alguns amigos e gerou desconfiança em outros, como Denis Diderot, Rien d'Alembert e Voltaire. Esse comportamento antissocial era tão acentuado que chegou a causar em seus amigos a desconfiança de que sofria de misantropia, que é descrita como sendo o sentimento de desprezo e ódio pela humanidade. E é o termo oposto de filantropia, que significa amor pela humanidade. Abre aspas. Nasci com um amor natural pela solidão, que só fez aumentar conforme conhecia melhor os homens. Amargurado pelas injustiças que experimentara ou testemunhara, afligido muitas vezes pela desordem para o qual o exemplo e a força das coisas me arrastavam, desprezei meu século e meus contemporâneos, e sentindo que não encontraria no meio deles uma situação que pudesse contentar meu coração, separei-o pouco a pouco da sociedade dos homens e criei uma outra em minha imaginação. Fecha aspas. Segundo o próprio Rousseau, foram as dificuldades da vida que o fizeram assim rebelde e revoltado. Se não fosse isso, teria vivido de forma bem diferente. Abre aspas. Teria passado no seio da minha religião, de minha pátria, de minha família e de meus amigos, uma vida calma e doce.
Tal como dizia bem como meu gênio, na uniformidade de um trabalho a meu gosto e de uma sociedade segundo meus desejos. Teria sido bom cristão, bom cidadão, bom pai de família, bom amigo, bom operário, um homem honrado em tudo. Teria amado minha situação, tê-la-ia honrado talvez. E depois de uma vida obscura e simples, mas igual e doce, teria morrido no meio dos meus. Fecha aspas. O livro Confissões foi proibido nos Estados Unidos em 1929 por ofender a moral pública. No século XVIII, predominava nas discussões filosóficas uma pergunta que até hoje desperta paixões e mobiliza multidões. O que é mais importante, a liberdade ou a igualdade? É fundamental garantir que as pessoas sejam todas livres? Ou é mais fundamental garantir que as pessoas sejam todas iguais? De certa forma, este ainda é o cerne de todo o debate político mundial. Mas foram os primeiros filósofos modernos da Europa que elegeram a liberdade e a igualdade como direitos humanos fundamentais. Mais do que isso, como um direito natural do ser humano. Se o Manifesto Comunista de Karl Marx foi considerada a fagulha que acendeu a chama da Comuna de Paris de 1871 e da Revolução de Outubro na Rússia de 1917, o Contrato Social de Rousseau pode ser visto como a fagulha do grande incêndio que foi a Revolução Francesa de 1789. O trabalho de Jean-Jacques Rousseau foi usado como arma teórica durante os preparativos para a Revolução. As suas ideias são consideradas o nascimento de um questionamento que gerou frutos um século depois, com Karl Marx. Em sua obra, Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, de 1754, Rousseau lançou um dos pilares das revoluções que até hoje agitam a sociedade. O incômodo sobre a legitimidade da propriedade privada. Abre aspas. O primeiro que, tendo cercado um terreno, atreveu-se a dizer: "Isso é meu", e encontrou pessoa simples o suficiente para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras e assassínios, quantas misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, houvesse gritado aos seus semelhantes: "Evitai ouvir esse impostor, estareis perdidos, se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não é de ninguém." Fecha aspas. Na lógica do filósofo, quando condições de excesso de riqueza levam ao aparecimento da propriedade privada, nasce a desigualdade na sociedade. Nesse raciocínio, mantinha uma espécie de nostalgia da vida primitiva e popularizou o mito do bom selvagem. Basicamente, partia do princípio de que o homem é naturalmente bom, essencialmente puro, e são as forças e as pressões sociais que corrompem o seu comportamento. Ou seja, via a sociedade como um agente opressor, como a causa da maldade. Rousseau criou essa percepção de que o mau comportamento não é apenas resultado de suas próprias falhas de caráter, mas é uma forma de reação ao ambiente opressivo e sufocante. Todo esse debate sobre a organização da sociedade parte primeiro de uma forma específica de enxergar a essência do ser humano. Para Thomas Hobbes, filósofo inglês do século XVII, anterior a Rousseau,
O homem é essencialmente egoísta e mau, e a sociedade serve justamente para controlar os seus impulsos negativos e tornar o convívio social possível. Já Rousseau inverte esta ordem e parte da visão oposta, afirmando que o ser humano é essencialmente bom e puro, sendo a sociedade quem o corrompe e o transforma em um ser maldoso. Como explica no Contrato Social, a humanidade passou por duas fases ao longo da história: o estado de natureza e o estado da sociedade civil. O estado de natureza existiu desde os tempos antigos da história humana e era um tempo pacífico, duradouro e mais feliz, quando não havia nenhuma diferença entre as pessoas em termos de economia, nem em termos de status social. Essa visão do estado de natureza é exatamente o oposto da visão de Hobbes, que considerava o estado de natureza como a guerra de todos contra todos, e quando o homem é o lobo para o próprio homem. Segundo Rousseau, os primeiros conflitos humanos ocorreram então quando surgiu a propriedade privada e foram o começo de uma série de guerras e injustiças. É esse o marco de quando o estado de natureza é destruído e as pessoas entram oficialmente no estado da sociedade civil, uma sociedade com política e leis. Rousseau argumenta que o contrato social regula a igualdade entre os cidadãos. Todos devem comprometer-se com as mesmas condições e desfrutar de direitos iguais. O contrato social não destrói a igualdade natural. Constrói igualdade espiritual e legal para substituir o que a natureza tornou o homem fisicamente desigual. Portanto, o homem é bom e feliz por natureza, e é a civilização que o corrompe e arruína sua felicidade primitiva. Culpar a sociedade como a fonte em si mesma de todos os problemas e como uma espécie de agente opressor e causador de todos os males é uma lógica presente até hoje nas narrativas revolucionárias. Por isso, Rousseau pode ser considerado uma espécie de pai de Marx e um avô de todos os revolucionários modernos. Rousseau deu ideias sobre a possibilidade de uma revolução. Escreveu os seus fundamentos teóricos e defendeu o direito das massas de derrubar o governo quando este se tornou corrupto, violou os direitos humanos e aboliu o contrato social. Este pensamento encorajou o sucesso das revoluções durante o período e também por toda a posteridade. Em 1776, já com 64 anos, começou a escrever seu último texto, Os Devaneios do Caminhante Solitário, que só seria publicado após sua morte, onde conclui, abre aspas, graças ao desprezo que eles me inspiraram. A sua convivência seria para mim insípida e mesmo incômoda. Sinto-me 100 vezes mais feliz na minha solidão do que se vivesse entre eles. Arrancaram do meu coração todos os prazeres da sociedade. Na minha idade, já não podem voltar a germinar. É demasiado tarde. Doravante, é-me indiferente que os meus contemporâneos me causem bem ou mal e façam o que fizerem, nunca serão nada para mim. Fecha aspas. Rousseau foi um idealista, um teórico, com teorias muito bonitas no papel, mas que não eram possíveis na vida real. Como resume o importante intelectual norte-americano Thomas Sowell, abre aspas, o objetivo básico da esquerda sempre foi de mudar as condições externas da humanidade. Mas, se o problema for
interno. E se o verdadeiro problema for a perversidade dos seres humanos? Rousseau negou essa hipótese no século XVIII. E a esquerda a vem negando desde então. Por quê? Autopreservação. Afinal, se as coisas que a esquerda quer controlar, instituições e políticas governamentais, não são os fatores definidores dos problemas do mundo, então qual função restaria à esquerda? Fecha aspas. Essa incapacidade de aceitar a realidade e de viver o mundo como ele é, também é uma característica de Rousseau que permanece em todos os revolucionários até os dias de hoje. Se você conhece alguém que não sabe deste lado pouco iluminado de Rousseau, recomende que faça a assinatura da Brasil Paralelo para ver este vídeo. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados, em segurança, nas covas perdidas da história, tenham cuidado. Pois existem 3 coisas que não podem ficar escondidas por muito tempo: o Sol, a Lua e as faces ocultas, que eu vou revelar.